the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. No episódio de hoje vamos mergulhar num tópico que transformou o mundo das finanças digitais, as stablecoins. Se já ouviste falar de criptomoedas como o Bitcoin ou o Ethereum, mas ficaste preocupado com a volatilidade das mesmas, as stablecoins resolvem esse e outros problemas. E hoje vamos entender o que é que elas são, como é que funcionam e por que razão são tão importantes. Mas primeiro vamos relembrar o básico de criptomoedas. Ora, as criptos são moedas digitais ou virtuais que utilizam criptografia para garantir transações seguras. Exemplos mais conhecidos incluem o Bitcoin, a Ethereum ou a Dogecoin. Mas apesar de todo o hype à volta das mesmas, existe aqui um grande problema, a volatilidade. Imagina tentares usar uma criptomoeda ou um token para comprar café, mas o valor dele varia tanto que acabas a pagar muito mais ou muito menos do que o valor real do café. E é aqui que entram as stablecoins. E então, o que são estas moedas? Basicamente são criptomoedas que foram projetadas para manter um valor estável ao longo do tempo e conseguem fazê-lo geralmente associando o seu valor a ativos estáveis, como divisas tradicionais, também chamadas de divisas ou moedas fiat, ou até mesmo commodities como o ouro. E porquê é que são tão importantes? Bom, elas facilitam o uso das criptomoedas em transações diárias, seja para comprar algo online, ou para fazer um pagamento, ou uma transferência internacional. Além disso, stablecoins são essenciais em áreas como as finanças descentralizadas, também conhecidas como DeFi, onde são, por exemplo, usadas em contratos inteligentes, empréstimos e um sem fim de aplicações. Em jeito de resumo, estas moedas trazem a estabilidade das divisas tradicionais para o mundo digital. E essa estabilidade é garantida por cada um dos 4 tipos diferentes de stablecoins. Primeiro, temos as stablecoins garantidas por divisas fiat, como o dólar americano ou o euro europeu. Um exemplo é o USDT, ou Tether, e outro o USDC. Estas moedas são emitidas por uma entidade privada e garantem a existência da mesma quantidade de tokens e ativos físicos. Por exemplo, por cada USDT emitido, a empresa Tether tem de mostrar $1 no seu balanço e por isso o token digital USDT valerá sempre $1 na economia real. Isto é parecido com o padrão Fiat Ouro, que existia até o início da década de 70, mas que deixou de ser usado forçosamente pelos americanos. Este tipo de stablecoin tem o mesmo problema que os Estados Unidos tiveram na altura, nos anos 70, chamado auditoria. É difícil confirmar que o que a entidade central reclama como ativos existem mesmo e estão salvaguardados em diferentes bancos. No caso da Tether, podemos ver que existem mais de 118 mil milhões de tokens emitidos e que por isso deveriam estar garantidos pela mesma quantidade de dólares. A empresa mostra-nos uma foto atual dessa garantia, onde podemos ver que a maioria das reservas são notas do Tesouro Americano, com cerca de 4% alocado a bitcoins. Esta centralização da emissão monetária cumpre a função de um banco central na economia como nós a conhecemos, algo que não podia estar mais longe do propósito de Bitcoin, por exemplo, mas com o qual podemos conviver bem, dadas as vantagens que já vamos ver mais lá para a frente. Também é importante que saibam que as CBDCs vão seguir exatamente este modelo da Tether, com a diferença que a entidade emitente, em vez de ser uma empresa, é precisamente um banco central. Depois temos as stablecoins que são garantidas por outras criptomoedas, como o DAI, que é garantida por Ethereum. E aqui a única diferença do que vimos no tipo anterior é que, em vez de dólares ou euros da economia real, as garantias ou reservas são compostas por outras criptomoedas, não na relação de 1 para 1, o que seria arriscado, mas tendo mais criptos do que tokens emitidos. Estas stablecoins usam contratos inteligentes para gerir o processo de emissão e destruição. Isto aumenta a confiabilidade, pois podemos auditar os contratos de forma independente. No entanto, algumas stablecoins são geridas por organizações autónomas descentralizadas, os chamados DAOs, onde a comunidade pode votar em mudanças nestes projetos. Para emitir 1000 DAI associados a $1000 é necessário ter $2000 em criptomoedas ou um colateral de 2 vezes, neste caso em Ether.
Quando o valor da stablecoin está abaixo de $1, os detentores são incentivados a devolver os seus DAIs para recuperar o valor do colateral ou da garantia. Isto diminui a oferta da moeda, fazendo com que o preço suba novamente e volte para $1. Por outro lado, se o valor do token está acima de $1, há um incentivo para a emissão do mesmo, aumentando a sua oferta e assim diminuindo o preço. O DAI é um exemplo do que acabei de contar, mas todas as stablecoins garantidas por criptomoedas dependem de uma mistura de teoria de jogos e algoritmos on-chain para incentivar a estabilidade de preços. E por falar em algoritmos, o terceiro tipo são precisamente stablecoins algorítmicas, que usam os tais algoritmos para manter o valor estável, como a Terra USD, que há pouco tempo passou por problemas muito sérios. Nestes casos não existem colateral nem reservas, a paridade entre o token e a moeda fiat é garantida exclusivamente por um algoritmo. Este algoritmo reduzirá o fornecimento do token quando o preço cair abaixo do valor da moeda fiat, e isto pode ser feito através de operações como o staking bloqueado, a destruição ou as recompras. Se o preço ultrapassar o valor da moeda fiat, novos tokens entram em circulação para assim reduzir o valor da stablecoin. E finalmente, temos as stablecoins garantidas por commodities, como o ouro ou o petróleo, e aqui um exemplo conhecido é o Pax Gold. Neste caso, as garantias são idênticas ao primeiro tipo, mas em vez de fiat, estamos a falar de reservas de ouro ou de petróleo. Mais uma vez, os tokens são emitidos por uma empresa privada e podemos aceder ao relatório das reservas para confirmar as tais reservas de ouro que asseguram o valor do token respectivo. Bom, e uma vez que já entendemos aqui os diferentes tipos de stablecoins que existem, como é que estas são usadas no mundo real? Bom, imagina que queres enviar euros ou dólares a alguém, mas não queres pagar as comissões da transferência bancária internacional. Ora, as stablecoins são precisamente uma solução rápida e de baixo custo para este problema. Vais a uma exchange, trocas fiat pela stablecoin e envias para outra pessoa através de uma funcionalidade disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana. Aliás, até são uma opção sem custos para manter divisas estrangeiras de forma gratuita, sem teres de pagar ao banco comissões de gestão ou de divisas. Também são muito usadas em plataformas DeFi, como eu já mencionei, para empréstimos, staking e trocas descentralizadas. Além disso, são uma opção para pagamentos digitais, oferecendo a tal alternativa menos volátil às criptomoedas tradicionais. E isto, em economias instáveis, podem servir como uma ferramenta de preservação de valor. Mas, como em tudo na vida, as stablecoins também enfrentam desafios. A regulação é um tema problemático, com governos um pouco por todo o mundo a tentar regular o espaço e garantir que estas moedas sejam seguras e transparentes, e que para isso auditorias regulares são necessárias para garantir efetivamente que as reservas realmente existem. Outro ponto a considerar é o impacto que estas moedas podem ter na economia global, influenciando de alguma forma a política monetária e a estabilidade financeira. Mas então, o que é que podemos esperar no futuro deste tipo especial de criptomoedas? Enfim, espera-se que elas continuem a crescer, especialmente com a adoção cada vez maior das criptomoedas por instituições financeiras e até mesmo governos. É verdade que vão começar a competir com cada vez mais moedas digitais emitidas por bancos centrais, as famosas CBDCs, mas, na minha opinião, existe mercado suficiente para todas elas, caso a transparência seja exigida às entidades privadas. Vocês podem encontrar stablecoins em praticamente todas as exchanges, como a Binance, a Kraken ou a Coinbase, e podem também guardar a mesma em wallets como a Ledger, que inclusivamente podes encontrar um link na descrição e podes ganhar $10 em Bitcoin. Não se esqueçam também de partilhar a vossa opinião na caixa de comentários sobre a vossa stablecoin favorita. Esta semana foi negativa para a maioria dos índices mundiais, com o S&P 500 e o Nasdaq a perderem 4% e 5% respectivamente. Um cenário que vimos replicado um pouco por todo o lado. Para o S&P 500 foi mesmo a pior semana desde março do ano passado. E este comportamento começa a levantar algumas vozes que veem algumas semelhanças com o mesmo período em 2008. De facto, existem algumas semelhanças com os gráficos dos dois períodos desde a linha a tracejado para a frente. Arranjar padrões que se repetem nos mercados financeiros não é difícil, até porque nisso se baseia toda a análise técnica, mas eu chamo a vossa atenção para dois detalhes. O primeiro é que, se em 2008 esta tendência ascendente demorou 2 anos a experimentar uma inversão,
No nosso caso, levamos apenas ano e meio, portanto, o intervalo temporal entre os dois contextos não é idêntico. E segundo, em 2008 o S&P 500 sofreu uma queda de 57% nos 18 meses seguintes e olhando para o gráfico atual, uma queda dessa magnitude atiraria o índice para os 2.700 pontos, o que me parece de alguma forma exagerado. Noto também que apesar do MACD a estas alturas estar a mostrar uma divergência gritante, o mesmo consegue manter-se a estes níveis por vários anos, como vimos entre 2000 a 2022. Portanto, na minha opinião, uma recessão global pode atirar facilmente o índice para os 4.500 pontos, possivelmente até aos 3.500, se a situação ficar realmente grave. Mas a descida das taxas de juros e outras medidas de apoio à economia, que serão usadas através das inúmeras ferramentas dos bancos centrais, terão o condão de não deixar o mercado cair mais do que isso. Por cá, ficámos a saber que o número de transações suspeitas de branqueamento de capitais subiu em 80%, nos 2 anos anteriores. Mas o importante aqui não é o número de transações suspeitas, que foram cerca de 18 mil em 2023, mas sim as que foram suspensas por investigação e que são apenas 6% ou perto de 1.200. E isto significa duas coisas. Que os bancos têm de começar a refinar os critérios ou filtros de detecção de transferências suspeitas, porque 6% é manifestamente um valor muito reduzido, mas também significa, e aqui é apenas a minha opinião pessoal especulativa, que o aumento deste tipo de transações está associado ao tremendo aumento de preços no mercado imobiliário. Portanto, investigue-se. Por falar em preços, o petróleo sofreu uma queda superior a 7% em bolsa e vamos já começar a ver estes descontos na próxima semana, com a gasolina a cair 4 cêntimos e o gasóleo 2 cêntimos. Este é mais um indicador do abrandamento económico que se faz sentir um pouco por todo lado e que nos conduz lentamente a uma recessão. Aliás, alguns países vizinhos europeus estão já a contas com contrações da economia local e parece ser uma questão de tempo até o resto da Europa virar também. Falando em lento, demorou, mas foi. Depois de 2 semanas, o Aforronet voltou a estar disponível para que possam consultar as vossas poupanças online. O IGCP diz que esteve a trabalhar numa melhoria da proteção de dados pessoais e é de louvar que o faça, só é pena ter demorado tanto tempo. No que respeita ao portfólio, eu decidi fechar a minha posição na empresa Mondelez. Ora, eu tinha apenas uma ação desta empresa que está perto de máximos históricos e que não tem conseguido aumentar a receita nos últimos 10 anos. Com um historial de recompra de ações através da alavancagem e um ROIC abaixo dos 10%, fica atrás, por exemplo, da empresa Hershey's, que me parece ter mais potencial e melhores métricas a nível fundamental. O portfólio fechou a semana nos 47% de valorização, tendo conseguido $25 em dividendos no mês de setembro. E é tudo por hoje. Já sabes que podes apoiar o canal com o teu like, caso retires valor deste episódio. Podes seguir-me no Instagram e no Patreon, que são apoios fundamentais para a continuidade do canal, e partilhar a tua opinião sobre o episódio na caixa de comentários. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. E no entretanto, o que é preciso para que as famílias da chamada classe média em Portugal consigam comprar casas nas cidades? Ou é inevitável que sejam afastadas para os subúrbios? Primeiro, nós temos que perceber um bocadinho como é que se compõe a estrutura da detenção de habitação em Portugal. Não nos podemos esquecer que 3/4 dos portugueses são proprietários das suas habitações. Sim. Nós temos um problema, nas camadas mais jovens, de aceder à habitação. E temos um problema, sobretudo, agravado pela necessidade de aceder à habitação onde ela faz falta. Que tem tudo a ver com aquilo onde a economia é mais dinâmica e onde, portanto, é mais difícil, porque é essencialmente no litoral e junto dos grandes centros urbanos. Temos aí um problema complicado de desajustamento entre a capacidade e os rendimentos que os mais jovens têm de aceder Há falta de casas, são muito caras. Porque não existem, não há quantidade suficiente, portanto o preço é mais elevado. Os próprios rendimentos não são aqueles que seriam necessários para poder aceder a este tipo de fogos. Portanto, a solução para este tipo de necessidades seria um mercado, num primeiro momento, seria um mercado de arrendamento a funcionar de uma forma dinâmica, que não funciona. E não funciona porque nunca foi, ou raramente houve, aquilo que é um elemento essencial para o mercado de arrendamento, que é a confiança que o proprietário que arrenda tem de, a todo um momento, poder reaver o seu bem. Desse ponto de vista, estas novas